Existem programas, músicas e vídeos na internet que tentam abafar o que é realmente viver e as suas dificuldades nas comunidades brasileiras, onde leva uma ideia de ser um espaço cultural, de visita turísticas, de encontros internacionais e muito mais. Mas quando começamos a conversar com o morador, vimos a realidade de pessoas que vivem com medo e facilidade de crianças que já viram corpos jogados de vítimas. Uma perspectiva de pouca esperança para o futuro e esgoto passando nesses lugares. Qual é o seu sentimento no momento, depois de ter perdido tudo? É isso, ó. Já não tenho mais quase bem dizer nada. Essas pessoas estão em casa e nós não recebemos ajuda de Cano, olha lá, ó. Aqui é tanto cano, mas tanto cano que dá pra fazer um filme. Quando chove é quando as pessoas também dão descarga e o cheiro sobe bastante. É horrível a gente acordar de manhã precisar de ajuda. Qualquer um que já teve ali a oportunidade de entrar em uma das comunidades percebeu que não é muito bem aquilo que mostra nos programas ali da rede de TV, e no final vemos ali uma sociedade que diz que não te quer, que vai negando as aparências, disfarçando as evidências. As favelas começaram a surgir no Brasil no final do século XIX, principalmente ali no Rio de Janeiro, com reflexo da exclusão social. Após ali a abolição da escravidão, muitos ex-escravizados foram deixados à própria sorte, sem acesso à moradia digna, e acabaram ocupando áreas periféricas ao mesmo tempo que o prefeito do Rio de Janeiro da época quis acabar com os cortiços da cidade por achar que estava enfeiando a cidade. E todos os moradores de residência desse tipo de residência começaram a ir para os morros. Já em São Paulo, a industrialização atraiu milhares de trabalhadores para a cidade, mas a falta de planejamento urbano forçou muitos deles a viverem em condições precárias. Em outras cidades aconteceu momentos ali bem parecidos, moradores que começaram a se colocar em regiões que a prefeitura fingia que não via e que rapidamente foram tomando conta dessa região. É impressionante como até mesmo o Distrito Federal, que foi planejado para ser uma cidade modelo, sofreu com a favelização em um curto período de tempo. A desigualdade regional, por exemplo, concentrada de poder e recursos, cria um fluxo migratório intenso, sem a infraestrutura necessária para acolher a população de forma digna. Temos ali em Brasília o Plano Piloto, que possui uma concentração maior de riqueza, principalmente com muitos políticos, diplomatas e pessoas com alto poder aquisitivo ali. Temos uma segunda região ali com cidades satélites, com alguns servidores públicos que possuem boas ou melhores condições de vida, e cada vez que a gente vai se afastando, mais pobre vai ficando, e nas pontas, pessoas com menor poder aquisitivo. Lembra até mesmo aquela coisa como o filme O Poço ou Jogos Vorazes, e não é tão diferente assim em outras cidades, na verdade. Em Ceilândia, que é um dos bairros mais distantes e um dos mais pobres, surgiu ali a comunidade Sol Nascente, que foi crescendo e se tornou em breve, em pouquíssimos anos, uma das maiores comunidades do Brasil, ultrapassando até mesmo a Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. A realidade da maioria das favelas do Brasil é marcada pela falta principalmente de saneamento básico, energia elétrica regularizada, ruas pavimentadas e até acesso à água potável. Enquanto o presidente Lula fala que o mundo não se preocupa em acabar com a fome e a vinda dos mais pobres, o Brasil é um dos países mais famosos por sua favelização. Essas condições tornam a vida extremamente difícil e vulnerável para milhões de pessoas. Aqui entra um ponto polêmico, mais necessários. Muitos aqui argumentam que determinados governantes têm interesse em manter as favelas como estão, usando a vulnerabilidade das pessoas, dessas comunidades, para conseguir votos. E é verdade, afinal, prometer melhoria sem entregá-las mantém uma dependência política que quem se beneficia é quem está no poder. O maior salário mínimo do Brasil, por exemplo, é do Paraná. O Distrito Federal tem o maior IDH e Santa Catarina tem uma das melhores qualidades de vida do país, e são exemplos de uma forte renovação de poder em um único lugar. E também
por coincidência, são lugares que o PT nunca governou. Já quando você começa a analisar ali estados e cidades com maior situação de pobreza, vemos que os mesmos políticos e os mesmos partidos estão há décadas no poder. A favelização traz impactos que vão além dos limites dessas comunidades. Vemos ali o trânsito que sofre com o crescimento desordenado e a falta de planejamento, além de inundações de chuva mesmo, que são agravadas pela ocupação irregular em encostas e margens que matam diversas vidas. E pessoas que vivem em regiões de risco, colocando as suas vidas em constante perigo, e principalmente o domínio do poder paralelo, seja de traficantes ou de milícia. Esse poder que tem um papel ali marcante no controle das favelas no Brasil, já que muitos moradores se veem obrigados a coexistir com o domínio do crime organizado naquela região. É normal qualquer morador de comunidade já ter visto pessoas fortemente armadas e conhecer pessoas próximas que foram mortas por esses bandidos. Com a falta de Estado cada vez maior, esses bandidos ou milicianos ou traficantes expandem o seu poder à rua, ao redor, aos bairros e até mesmo a toda a cidade, utilizando uma estratégia de dominação econômica que eles tornam bairros inteiros e começam a extorquir comerciantes, cobrando taxas de serviços clandestinos, como o próprio Gato Net, como segurança privada, e até mesmo controlando o mercado imobiliário dessa região. Essa expansão para o asfalto revela como o poder paralelo acaba ultrapassando os limites das favelas e passa ali a influenciar diretamente a vida urbana, consolidando-se as forças que desafiam a soberania do Estado e impõem um regime de medo às explorações de regiões inteiras e até mesmo cidades e estados completos. Mas foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 95 e 2002, que alguns fatores contribuíram para o crescimento da favelização no Brasil, ainda que de maneira indireta. Uma das principais causas foi a implementação de novas leis nesse período que limitavam o poder do Estado para diminuir as favelas e que, por lei, ajudavam o crescimento do crime organizado. Um exemplo significativo foi a implementação da Lei de Concessão de Uso Especial para fins de moradias, que foi criada em 2001. Com isso, houve o boom da favelização em todas as grandes cidades e até pequenas do Brasil. E claro, o meio ambiente também paga um preço alto. A ocupação desordenada gera um desmatamento, gera poluição dos rios e compromete todo o ecossistema. Esses impactos afetam diretamente a qualidade de vida não apenas dos moradores daquela comunidade, mas de toda a sociedade. Sem acesso a uma educação de qualidade, à saúde básica e a serviços essenciais, os moradores dessas comunidades enfrentam um ciclo vicioso de pobreza e exclusão social. Romper esse ciclo é fundamental para mudar a realidade das próximas gerações. Mas será que existe solução? Existem histórias de sucesso, como a transformação de algumas comunidades em bairros estruturados. Temos, como por exemplo, ali em Heliópolis, em São Paulo, que mostra que políticas públicas e efetivas e mobilização da própria comunidade é possível para mudar a realidade de quem vive nessas regiões. O bairro da Lagoa, que fica ali próximo da Lagoa Rodrigues Freitas, no Rio de Janeiro mesmo, é um exemplo que deixou de ser uma comunidade e até o contrário, teve problemas sérios de especulação imobiliária extrema que encareceram a moradia ali naquele bairro. O Lixão do Distrito Federal virou uma grande favela chamada de Cidade Estrutural, criada na década de 60 e inicialmente com moradores que eram catadores de lixo e, com o tempo, pessoas que vinham de outros estados para Brasília. Eu mesmo já estive ali algumas vezes para alguns projetos sociais, principalmente para Dia das Crianças, e a lama dentro das casas e crianças brincando de futebol ao redor de canos quebrados com esgoto na rua eram terríveis. Não demorou para Estrutural ser um dos piores lugares para se morar no Brasil. Até que o governador deu uma lei que fechou o lixão, regularizou todas as casas, pavimentou todas as vias, implementou água de qualidade e fez um projeto de esgoto, além de programas de inclusão social, cursos de qualificação profissional, incentivos fiscais para levar empresas ali para aquela área e principalmente o combate ao crime organizado. Mas qual seria, na verdade, a solução? Muita gente tem projetos ali de acabar com as favelas e mandar os moradores para outros lugares. Mas, sendo bem sincero, esse é um projeto que eu
eu vejo como impossível e eu particularmente acho muito caro. Vejo que projetos como o da cidade estrutural são bem mais interessantes, apesar de não ser perfeito também, né? Há alguns anos eu não vou mais na cidade estrutural e se tiver alguém, claro, que é morador, já esteve ali presente, pode quiser dar a sua visão aqui na descrição, será muito bem-vindo. Então o primeiro passo eu vejo que é urbanizar as favelas com infraestrutura, com habitações dignas e planejadas, criando saneamento básico e água potável a todos. E logo em seguida legalizando todas aquelas residências e dando os documentos de casa própria a cada morador. Ao mesmo tempo que é criado ali um sistema de segurança e monitoramento inteligente que expulse o crime organizado ali daquela região e da cidade como um todo. O segundo passo, quase imediato, é fazer parcerias com isenção fiscal a empresas que construírem indústrias, principalmente de produção de carro, de metal, de ferro, de alimentação ao redor dessas comunidades para zerar o desemprego e não apenas na comunidade, mas no bairro como um todo. O terceiro passo é criar planos nacionais de cursos preparatórios e profissionalizantes para criar um crescimento profissional da mão de obra a todos, ou seja, tornar um pobre possível gerente algo comum em países com forte educação. A ideia não é o pobre vender a sua casa depois que teve a pacificação e reestruturação da comunidade, mas fazer dele um cidadão do bairro. O quarto passo é parceria com grandes empresas como Itaú, Petrobras, Vale, JBS, Braskem, Cosan, Gerdau, entre outros, para construir ali escolas técnicas de ensino básico em portas de comunidades com prédios de primeiro mundo em troca de isenção de pelo menos um dos impostos. E ao mesmo tempo criar um plano estadual de fiscalização para evitar que volte favelizações em outras regiões. Mas os governantes deveriam aceitar o que houve, por exemplo, no Paraná ou até em Nova York. Será que eles aceitariam isso de verdade? A partir do momento que acabar essa perpetuação do poder de deputados, começará a ter uma população que vai cobrar o fim da corrupção dos níveis executivos e legislativos, e assim acabaremos com a favelização no Brasil. Por exemplo, Singapura era um lugar que era extremamente pobre e usou esse tipo de estrutura para mudar a história da nação, mudar a história da população e assim se tornar um país de primeiro mundo, mesmo sendo uma nação que não produz nada em questão de meio ambiente, mas se tornou uma grande equipe de industrialização porque olhou que tinha ali uma região portuária muito interessante, próxima à China, próxima aos Estados Unidos e que poderia fazer a diferença. Imagina um Brasil que tem muito mais riquezas naturais espalhadas e que tem um povo que poderia ser uma mão de obra vista como de primeiro mundo. A favelização, ela não tem que ser romantizada em programas de TV, em séries, em novelas, em filmes, mas ela deve ser combatida. Devemos acabar com a diferença social, devemos trazer dignidade para todas as pessoas do bairro, da cidade e assim trabalharmos um Brasil melhor, um Brasil que eu espero para o meu futuro, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Mas isso precisa de engajamento político sim, mas acima de tudo engajamento da sociedade, porque os políticos não estão preocupados com isso, porque eles estão acomodados com esse tipo de perpetuação de poder, mas nós temos o poder de fazer a diferença, de tirarmos esses políticos que querem romantizar a pobreza no Brasil, enquanto eles vivem com fortíssimas riquezas às custas de 40% do nosso salário que é levado aos impostos. Tiradentes morreu por causa do tal quinto dos infernos, que é nada mais que 20%, e nós estamos muito felizes em entregar 40% e ainda gritando que esses presidentes, que esses governadores, que esses prefeitos, vereadores, deputados são heróis da nação, enquanto eles nos roubam descaradamente num dos 3 países mais corruptos do mundo. Somente assim podemos trazer um Brasil melhor, mais digno e pronto para todos, um país igualitário. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, e se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais discussões como essa, siga o canal e escreva aí nos nossos comentários o que você gostaria de ver, e eu te encontro aqui no próximo vídeo. Até mais, um forte abraço e valeu!